Eu quero fazer um novo sublinhado para todos aqueles que estão a acompanhar esta playlist. Ela não se cinge simplesmente à construção de APIs e de aplicações consumidoras. Eu referi que iríamos perder aqui alguns vídeos a construir um pequeno back-office para gerir as credenciais dos clientes que têm acesso às nossas APIs. E neste caso o que nós vamos aqui tentar fazer da forma mais simples, eventualmente até deixando ficar ali alguns buracos de segurança, que não é muito importante, mas é bom que vocês experimentem e escrevam um código, é criar então esse back-office com aqui um sistema de rotas. Bom, vamos abrir aqui a aula 4 e para a aula 4 nós vamos tentar consolidar a questão das rotas. Isto é, como é que o nosso sistema vai funcionar passando sempre o seu fluxo de pedidos e respostas pelo index.php. Então vamos abrir aqui com o VS Code e vamos olhar aqui para o ponto de situação do nosso sistema. Eu vou aqui renomear para a aula 4. E neste caso, o que nós temos aqui é o seguinte: quando chegamos ao nosso index, ele está neste momento a perguntar o seguinte: olha, está definida alguma sessão ou na sessão alguma variável chamada id admin? Neste caso é a mesma coisa que perguntar se na Super Global Session existe uma key chamada id admin. Se não existir, ele apresenta o quadro de login. Caso contrário, ele apresenta o home do back-office. Nós já verificámos no vídeo anterior que também estamos a adicionar esta pequena parte do PHP para impedir que as pessoas possam entrar diretamente no script através da barra de endereços. Bom, tudo muito certo até aqui. No entanto, o sistema vai ter que se complicar ligeiramente mais, porque nós vamos ter que adicionar aqui rotas. Porque ao entrarmos aqui no quadro de login e ao submetermos aqui o nosso formulário para este script, o que é que vai acontecer? O script não tem o conhecimento da existência da constante chamada root, que está definida no nosso index. E isso é um problema, porque ele vai dar um acesso inválido, que é isso que está a acontecer atualmente aqui no nosso sistema. Portanto, se eu for aqui à web, for aqui à aula 4 e entrar no meu admin, se eu fizer aqui entrar, ele vai dar o acesso inválido. Bom, então nós vamos ter que concentrar a nossa atenção aqui no nosso index e vamos ter que criar aqui uma lógica que irá permitir definir uma rota. Definir rota. O que é definir a rota? É dizer, ok, quando o nosso sistema chegar aqui, qual vai ser o fecheiro que nós vamos querer incorporar aqui dentro. Certo? Pensem então um pouco comigo. O que é que pode acontecer aqui? Quais são as circunstâncias que nós temos aqui previstas no nosso sistema? Nós podemos ter um admin logado e podemos ter nenhum admin logado. Ora, esta é uma circunstância que nós temos que resolver rapidamente, isto é, se não existir nenhum admin logado, independentemente da rota que estiver definida, vai ter que ser apresentado o quadro de login. Mas nós aí vamos ter duas situações. Temos nenhum admin logado e vamos mostrar o quadro de login, ou nenhum admin logado, mas acabou de ser submetido o formulário de login. Então vamos aqui definir a rota da seguinte forma. Vamos começar desta forma. Rota é igual a vazio. Isto é, não temos rota nenhuma. Okay? Agora vamos fazer a pergunta. Se não estiver, if is set, neste caso pela negativa, no session, id admin, ok? E o server request method for diferente de post, então o que é que significa aqui? Que a nossa rota vai ser igual a login. Ok? Neste caso vamos colocar aqui assim desta forma. Aqui vamos ter que fazer o seguinte, vamos ter que retirar daqui e agora está correto. Portanto, o que é que nós estamos a perguntar? Se não existe nenhum admin na sessão e também o tipo de pedido ao servidor é diferente de um post, então nós vamos ter que apresentar o quadro de login. Ok? Else if. Caso contrário, se não está definida a sessão, mas o request é do tipo post, então aqui vamos colocar igual a post, então nós vamos ter aqui a execução de uma outra rota, que é a rota igual a login submit. Vamos colocar assim. Caso contrário, vamos ter outras coisas aqui. E já iremos ver o quê. Então reparem que eu neste momento eu vou comentar este código todo que aqui está, porque ele já não faz sentido.
Ok? Neste caso, eu tenho o login a ser aberto se não existir sessão e se não houver submissão de um formulário, e o login submit a ser aberto se não existir sessão e o método for igual a post. Ora, este login e este login submit têm que ser analisados agora aqui numa nova realidade, que é a execução da rota. Esta execução da rota nós vamos fazê-la através de um switch. E o switch vai avaliar se a rota for igual a login, okay, neste caso aqui vamos colocar rota, e se ela for igual a login, então o que é que nós vamos fazer aqui? Bom, vamos fazer aqui um require once login.php. E agora, no caso de ser um login submit, vamos copiar aqui, nós vamos entrar aqui no login submit, ok? Caso contrário, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos simplesmente fazer aqui um echo rota não definida e vamos deixar ficar assim por enquanto. Vamos aqui remover tudo isto, porque depois vai abrir aqui, vai haver ali depois a questão do home, mas o home só vai acontecer quando nós já estivermos logados. Portanto, isto depois vai acontecer aqui dentro. Bom, o que é que nós vamos ter que fazer agora? Aqui no login, já não necessitamos ter aqui o login submit.php, basta termos aqui o index.php. Se eu tiver o meu index.php, o que é que vai acontecer? Quando eu fizer a submissão do formulário de login, ele vai executar novamente o index. O index vai voltar a ler isto tudo, vai dizer que a rota é igual a vazio, vai perguntar, olha, não está nenhum utilizador logado, mas neste caso já estamos a falar de um post, então vamos executar o login submit. O login submit, como neste caso tem aqui isto, eu vou fazer aqui, vou deixar ficar o echo, mas vou alterar aqui para login submit. Vamos deixar ficar assim e vamos verificar então se o nosso sistema está a funcionar corretamente. Eu vou aqui refrescar tudo isto. Vamos aqui verificar o seguinte. Eu, se entrar aqui no meu admin, não consigo fazer mais nada. Okay? Se eu for ver aqui o meu código-fonte, eu vejo que tenho aqui no action o index.php. Então, se eu agora clicar aqui em entrar, reparem, temos o nosso código a ir para o login submit. Se eu voltar a refrescar aqui isto desta forma, o que vai acontecer é que nós voltamos ao quadro de login, porque não temos nenhum usuário logado. Então vamos tratar aqui do nosso login. Ora, o que é que nós vamos ter que fazer aqui? Vamos ter que ligar à base de dados, confirmar as credenciais, criar usuário na sessão. Antes disto, nós vamos ter que verificar se todos os dados existem para a autenticação do admin. Então, como é que nós fazemos isto? Primeiro, verificar, vamos aqui buscar esta informação toda, verificar se existem todos os dados para a autenticação do admin. Então, nós vamos perguntar primeiro, se por alguma razão chegássemos aqui e ainda assim tivéssemos que verificar se os dados vinham de um post ou não, nós iríamos fazê-lo da seguinte forma. If server request method diferente de post, que é uma coisa que nunca poderia acontecer, o que é que nós vamos fazer aqui? Simplesmente isto. Die acesso inválido. Ok? Simplesmente isto. Parou tudo. Já não há mais nada para ser apresentado. Caso contrário, vamos buscar o usuário, que vai ser igual ao server, ou neste caso ao post, peço desculpa, e ao text usuário. A senha vai ser igual a post de text senha. Vamos aqui apresentar as duas. Então vamos fazer aqui um echo usuário, podemos fazer assim com string interpolation, usuário, ok? E vamos colocar aqui a senha. Ok? Vamos então testar aqui o nosso sistema. Vamos voltar aqui a refrescar isto. Se eu clicar aqui em entrar, não aparece rigorosamente nada, porque eu não coloquei estes campos como sendo o objeto de preenchimento obrigatório, mas se eu colocar aqui João, ABC123, se eu clicar em entrar, nós vamos ter aqui estes dados, ok?
Pronto. Estes avisos do Google têm a ver com o facto desta password ser muito pouco segura. Nós vamos sempre ignorar isso e, portanto, temos aqui estes dados corretamente. Ou corretos neste caso. Vamos aqui fazer uma validação muito pequena. A validação vai verificar se os campos vêm vazios ou não. If empty, usuário, or empty, senha, então nós vamos emitir um erro, ok? Vai aparecer aqui um erro. Vamos colocar aqui para já um DAI, dados de login insuficientes. Obviamente que isto não faz muito sentido, porque o que fará sentido é esta mensagem de erro ser apresentada no formulário de login, ok? Já iremos ver se conseguimos fazer isso de uma forma simples. De qualquer das formas, se chegarmos aqui, eco, ok, tudo certo. Então, aqui atrás, nós vamos regressar, refrescar tudo isto. Se eu tentar entrar, reparem, dados insuficientes de login, mas se eu colocar aqui qualquer coisa, e aqui qualquer coisa, vamos entrar e está tudo ok, apesar de ainda não termos feito a parte de login. Vamos só fazer aqui a tentativa de enviar uma mensagem para o nosso quadro de login com um erro. Bom, o que é que eu posso fazer aqui? Uma das formas mais simples é fazer aqui na seção Session, Error, vocês colocam o nome que quiserem, Error, dados insuficientes, ok? E depois vamos fazer aqui uma location, ou neste caso um header, vamos fazer aqui um header com location, index.php. O que é que vai acontecer neste caso? Ele vai redirecionar novamente para o index.php, o index.php vai verificar que não existe sessão, mas vai verificar também que existe aqui um session error, ok? Bom, então aqui o que é que nós vamos fazer? No nosso login, porque quando ele passar pelo index, ele vai automaticamente verificar que não há sessão, não há submissão no formulário, então vai abrir o nosso login. No nosso formulário de login, nós podemos perguntar aqui basicamente o seguinte. Vamos colocar aqui PHP. Basta ser assim. Aqui neste PHP nós vamos colocar aqui if is set session. Aqui desta forma. If is set session error. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos apresentar a mensagem do erro. Aqui vamos colocar um end if. Aqui vamos colocar um div ponto. Vamos colocar aqui um row. Será? Vamos colocar aqui um row. Pode ser. Nesta row vamos colocar um div.call. Div.call com um text. Text center. Um alert danger e com um pathing interior de 2. E aqui vamos colocar uma apresentação da mensagem, neste caso session error. Ok? Aqui temos uma verificação que não está correta, portanto if is set, falta-nos aqui apenas este espaço, ok? Parece-me que está correto. Vamos colocar aqui isto a funcionar e ver o que é que vai acontecer. Portanto, se eu voltar aqui atrás, se refrescar tudo isto e agora tentar entrar, reparem o que é que ele me diz, dados insuficientes. Aqui, obviamente, isto está colado lá muito em cima, vamos tratar disto, não há qualquer problema. Aqui na nossa call, se calhar não precisamos de call, mas precisamos aqui de uma margin de 1, ou margin de 2. Vamos verificar aqui então o nosso sistema outra vez, Ctrl+Shift+R, cá está, dados insuficientes, porque entretanto o erro ficou na sessão, mas aqui esta margem não está muito bem, porque nós precisamos ter aqui um call, ok? Vamos colocar aqui um div interno, este div sim vai ter aqui esta expressão que aqui está, vamos colocar aqui a classe, ok? Vamos colocar isto assim, e portanto vou puxar aqui para o seu interior esta informação e depois o que é que eu vou fazer? Obviamente que vai deixar de existir o erro, portanto eu vou colocar aqui um bloco de PHP e vou colocar simplesmente o seguinte, vamos fazer aqui um unset de session error, isto é remover esta variável da sessão, aqui session com 2 S. Vamos verificar então se o nosso sistema está a funcionar corretamente, vamos aqui refrescar, ok, cá está, eu vou tentar entrar, ele diz-me dados insuficientes, vamos fazer aqui uma pequena alteração que é
uma margin top de 3. Para que isto não apareça aqui, vamos clicar aqui em entrar. Reparem, temos aqui isto assim. Se eu agora refrescar o meu formulário, é suposto aquela informação de erro não aparecer. Cá está então, temos aqui o nosso formulário de login a funcionar. Bom, o vídeo já vai longo, vamos no próximo vídeo fazer o seguinte, vamos obrigar a que estes dados sejam preenchidos, vamos fazer o preenchimento e vamos depois aqui na parte do login submit fazer então a validação junto da base de dados para verificar se este administrador está ou não com possibilidade de ser logado e depois termos o login feito efetivamente.